Fala, meus amigos, tudo bem? Mais uma aula, mais uma vez aqui, graças a Deus, a nossa quinta aula. Vamos discutir um pouco mais a respeito do que seria essa guerra cultural em que nós vivenciamos e aprender um pouco mais a respeito disso. Como eu já venho dito ao longo do curso, ao longo de todas as aulas que nós ministramos, é importante que nós saibamos que nós vivemos em guerra. Esta guerra, ela é uma realidade, queira você ou não. Então é importante que nós tenhamos sempre isto em mente, porque a partir do momento em que nós negligenciamos a realidade, nós estamos vivendo em um estado de sonolência, né? E quem vive em um estado de sonolência, na realidade não vive, né? Está apenas existindo. E essa guerra, ela está presente na nossa sociedade, ela está presente nas nossas vidas, afetando a nossa família, afetando o nosso pensamento, afetando a nossa realidade como um todo, afetando a nossa cultura, afetando os povos, né? E hoje nós vamos entender um pouco mais a respeito desses efeitos que a guerra cultural ela gera na sociedade. Na última aula, nós falamos um pouco a respeito da guerra cultural, né, e seu efeito com a desmoralização social, destruindo as bases morais do Ocidente, destruindo as bases civilizacionais da nossa cultura. E a partir da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a subversão familiar, como isso se dá e por que isso se dá. A subversão familiar, ela diz respeito à destruição da primeira instituição criada por Deus, a família. O que acontece, pessoal? A família é o bloco que compõe a sociedade. E aqueles que querem destruir a sociedade, aqueles que querem destruir a nossa civilização, eles têm por preceito fundamental a destruição da família tradicional. E a partir do momento em que nós entendemos isso, a partir do momento em que nós conseguimos visualizar esse fato, a gente vai começar a entender algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, quais são as formas em que eles utilizam para destruir a família? A desmoralização social, que nós falamos na última aula, é uma delas. Né? Você sexualizar a infância, né, as crianças. O Herbert Marcuse, assim como alguns outros escritores revolucionários, eles vão dizer o seguinte, pessoal, que a sexualidade suprimida é uma das razões dos males humanos. E para que você se liberte desses males, para que você se liberte dessas amarras, para que você se livre da opressão sistêmica em que você vive, você precisa fugir da supressão sexual. E eles vão sugerir para isso, né, por exemplo, a relação sexual entre mãe e filho, ou entre irmãos, ou entre pai e filha, e assim por diante. E hoje em dia, né, nós vemos dentro da nossa sociedade moderna, como eu havia dito na última aula, nós estamos presos em nosso anseio por liberdade. Então, a sociedade atual é a sociedade mais tecnológica, a sociedade que mais presenciou eventos que já existiu na face da Terra, mas mesmo assim, somos a sociedade mais doente, a sociedade mais decadente, a geração mais decadente que já existiu na face da Terra. E aí o que vai acontecer? A desmoralização, a subversão familiar, ela vai ocorrer das seguintes formas, né? Como eu já disse, né? A desmoralização, a subversão, a sexualização infantil, através das músicas, dos filmes, dos desenhos, das séries animadas, através da promoção da libertinagem sexual e através da destruição do conceito de família. Porque o que é família? Você pode discordar, você tem todo o direito de discordar, mas eu também tenho todo o direito de dizer que você está errado caso você discorde. Família diz respeito ao pai, mãe e prole. Entendem, pessoal? É o pai, a mãe, a junção entre um homem e uma mulher e a sua prole. Fora disso, você pode chamar de família, mas tradicionalmente, religiosamente, teologicamente, não é família. Beleza? E aí eles vão subverter, eles vão
destruir o conceito de família. Hoje em dia, se você tem dois marmanjos, né, dois homens, e esses dois marmanjos, por alguma ironia, né, não sei qual o intuito disso, eles têm o desejo de adotar uma criança, eles podem fazer, né, a lei os permite fazer isso, e aí, a partir do momento que eles adotam essa criança, eles querem exigir que a sociedade os reconheça como sendo uma família. Inclusive nós, conservadores religiosos, seremos obrigados a chamá-los de uma família, mesmo que eles não sejam. Daí surge o conceito de destruição da mais sagrada instituição criada por Deus, a primeira instituição criada por Deus, que é a família. E aí o que vai acontecer? Você enfraquece a família, enfraquecendo-se a família, enfraquece a sociedade, a moral, os bons costumes, aquele relacionamento, aquele conhecimento que é repassado de pai para filho. As outras duas frentes acabam atingindo a família também, né? As outras duas frentes que eu já citei. Mas existem estratégias específicas para a destruição da instituição mais sagrada de todas. Nós vemos, por exemplo, em Marx, ele dizendo que, explicitamente, né, que a família ela é um estado burguês, ela é expressão burguesa do ajuntamento humano, e por isso, no sentido burguês, ele tem o desejo de suprimir a família, e ele confessa isso na parte 2 do Manifesto do Partido Comunista. Isso daí não é novidade para ninguém, né? Nós, cristãos, nós valorizamos a família como instituição sagrada e nós sabemos que é a instituição mais importante da sociedade. Se a família não vai bem, a sociedade não vai bem. Se a família não está bem, a sociedade não vai bem de forma alguma. E eles entenderam isso. Eles sabem que quando a família está fraca, a moralidade social também estará. Então eles vão entender o seguinte: a partir do momento que você destrói as relações entre um pai e um filho, você destrói também aquela herança moral que o pai poderia repassar ao filho. Entende? E aí que está a questão, né? Porque o papel do pai é ensinar o filho a ser másculo e a ser homem. O papel da mãe é ensinar a mulher a ser feminina e a ser mulher. E assim por diante, né? E essas relações familiares sendo destruídas, você vai ter uma geração após a outra, cada vez mais deficiente. Nós temos hoje, por exemplo, a romantização da maternidade solo. Né? Eu disse no último vídeo que é a coisa mais imbecil que existe. Evidentemente, existem mulheres que realizam um excelente trabalho cuidando de seus filhos sozinhas, né? Trabalhando, duro, né? Fazendo o que tem que ser feito. Porém, você romantizar isso como um estado ideal é a maior besteira que... Entendam bem, família, no sentido tradicional e pleno, é o ajuntamento entre uma mulher e um homem e a sua prole. Não existe outra coisa a não ser isto, ok? E a família, ela só é plena quando tem pai, mãe e filhos, ok? Um ser humano, ele só se desenvolve plenamente se ele tem, desde a sua infância, a presença materna e a presença paterna. O ser humano, ele só se desenvolve plenamente se ele tem a presença dos seus progenitores, em todos os aspectos, com cuidado, com conselhos, com ensinamentos. E a Bíblia, ela reconhece isso, né? Deus, sendo o maior professor, o maior pedagogo de todos os tempos, de toda a história, ele encarrega os pais de ensinarem seus filhos a respeito da moralidade divina, a respeito da revelação de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a respeito daquilo que é certo e daquilo que é errado. O próprio Deus encarrega o ser humano disso. E vamos tirar a religião de lado, pessoal. Não precisa só falar de religião para defender a família, não. Né? Você pode tirar a religião de lado, pode tirar a fé de lado. Um sentido seco ali, né? Sem religião. Família é o órgão mais importante da sociedade, e a subversão familiar diz respeito à destruição das estruturas sociais. Qual que é o resultado da subversão familiar? O caos, uma sociedade que vivencia o caos. Muitos se perguntam, né? Nossa,
Mas na época dos meus avós, na época dos meus pais, na época dos meus bisavós, parece que era diferente, não tinha tanta criminalidade, não tinha tanto usuário de droga, tinha mais respeito, mais pudor, e por que que hoje não tem? Por conta dos frutos que a geração anterior plantou. Nós estamos colhendo eles. Então hoje nós vivemos em um Brasil que é um grande exemplo disso. Milhões de viciados, né? Nós temos aí um viciado em drogas por metro quadrado. Vai lá na Cracolândia em São Paulo, né? As Cracolândias lá no Rio de Janeiro também, no interior do Brasil afora, né? Pessoas que abandonam família, emprego, tudo por conta das drogas. E é o mais comum de ver isso, né? Tanto as listas quanto as ilícitas. Nós temos pessoas que abandonam também tudo por conta das bebidas. Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, ou seja, o Brasil tem muito preso, gente. Isso daí não é normal, né? Isso daí, evidentemente, não são as causas do problema, mas são sintomas dessa doença social em que nós vivemos, fruto dessa guerra cultural mal vivenciada, mal entendida e mal batalhada por nós, entendem? Nós atingimos, salvo engano, em 2016, se alguém lembrar o ano corretamente aí, pode comentar aí e corrigir o que eu estou falando. Salvo engano, em 2016, nós atingimos a incrível marca de 60 mil homicídios por ano. Olha só que maluquice, né? Então, 60 mil pessoas foram assassinadas no Brasil no ano corrente que eu citei. Gente, isso não é normal, isso são as causas, aliás, são os sintomas dessa doença. Então, como eu disse na abertura dessa aula, essa guerra ela existe, queira você ou não, e ela vai ter um efeito direto ou indireto sobre a tua vida, porque é quando você sai da tua casa que você está correndo o risco de ser assaltado, é quando você sai da tua casa que você está correndo o risco de se deparar com todo tipo de caos social. Nós vivemos, por exemplo, em um país extremamente corrupto, em um país onde até o processo eleitoral aí tem sido criticado por alguns, e vocês entendem bem o que eu estou falando. Nós vivemos em um país de uma complexidade imensa, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, nós estamos aí com a miséria intelectual avassaladora, tomando conta da nossa nação. Tudo isso fruto dessa guerra cultural. Aqueles que detêm o poder, aqueles que ambicionam o poder, o maior prazer deles é manter a população na ignorância, é manter a população vivenciando o caos. É isso que eles querem e é isso que eles procuram. E se nós não entendermos bem como as coisas funcionam, nós seremos apenas um produto do meio, um produto do sistema falido em que eles proporcionaram e vão continuar proporcionando, visando soluções das bases ocidentais, das bases da civilização ocidental, que é aquilo que sustenta a nossa vida, que é aquilo que sustenta a nossa família, aquilo que sustenta o bom andamento da nossa sociedade. Então, hoje em dia, pessoal, nós temos aí, né, números, né, a taxa de homicídio lá no alto, a taxa de suicídio lá no alto, a taxa de divórcio lá no alto, né? E se vocês acham que isso é normal, se vocês conseguem dormir tranquilamente na cama de vocês de noite, sem se assustar com isso, alguma coisa está errada e com vocês também, pessoal. Tá? Ah, Christian, mas eu acredito que é o rumo natural da sociedade, porque Jesus vai voltar, e aí a gente vai entregar os pontos, e aí você não vai cumprir seu papel. Né, religiosamente falando, no sentido teológico, o próprio Cristo disse, olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. Por que ele disse isso? Porque o nosso papel como seguidores de Cristo é fazer a diferença no mundo. Se você não faz a diferença no mundo, se você não busca uma melhora no mundo, você não está cumprindo o seu papel como seguidor de Cristo. Eu gosto muito daquela frase do Desmond Doss, daquele filme Até o Último Homem. Ele diz o seguinte: o mundo está despedaçado, o mundo está fragmentado. Eu vou até ler aqui, ó, citar ipsis literis, para vocês entenderem. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Então nós temos uma frase impactante de um homem
que lutou contra um sistema e venceu. Né? Lutou contra algo e venceu e prevaleceu, porque ele estava firme naquilo em que ele acreditava. Por mais que eu discorde em alguns pontos, né? Não vem ao caso aqui a respeito daquilo que a gente está falando, mas ele estava firme nas suas bases, na sua consciência, e ele pôde prevalecer, mesmo em meio às dificuldades. E olha que frase impactante. Né? Se você não quer cumprir o teu papel, você não está no rumo certo. Então entenda bem, nosso papel é influenciar. Né? E mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não seja evangélico, católico, ser humano que é, você deve se importar com o teu próximo. Né? E uma sociedade que vivencia o caos é uma sociedade fadada ao fracasso. E não se esqueça, você, teus pais, teus irmãos, teus filhos, teus parentes, teus amigos fazem parte dessa sociedade. E uma hora, meu amigo, vai respingar em você. Lembra do filme do Homem-Aranha? O ladrão rouba lá o cara que não tinha dado dinheiro para ele. Ele poderia ter parado o cara, né? E aí ele deixa o cara passar. E aí o rapaz pergunta para ele, olha, por que você não parou ele? Ele diz para ele, né? Quem disse que isso é problema meu? E alguns dias atrás o tio dele tinha falado, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí quando ele sai daquele prédio, ele descobre que o ladrão que ele poderia ter parado acabou de assassinar o tio dele. Então não espera respingar em você para você tomar uma atitude. Né? Toma uma atitude agora, acorda agora. Né? Seja alguém que faça a diferença agora. Você não precisa causar um grande impacto, faça a diferença dentro do teu campo de atuação, né? Dentro das suas limitações, divulgue, por exemplo, um minicurso como esse. Né? Chame os seus amigos, vai lá, comenta, compartilha. Né? Não tem só o meu, falei até hoje num grupo que eu faço parte, né? Tem o Tiago Araújo aqui em São José dos Campos, tem outras pessoas que promovem cursos, Alan dos Santos, Ítalo Lorenzon, Brasil Paralelo. Tá? Você tem que aprender a fazer essa campanha em prol daquilo que você acredita. Né? Para os católicos, o padre Paulo Ricardo, o Guilherme Freire. Né? Para os evangélicos, nós temos até o pastor André Valadão, o pastor Silas Malafaia, né? outros homens aí. Eu estou citando alguns, né, como exemplo, mas nós temos pessoas ainda mais cultas e mais preparadas também para esse tipo de coisa. O próprio professor Olavo de Carvalho, né, apoie alguém, né, abrace a causa, senão o negócio não vai andar, pessoal. E para encerrar a aula de hoje, né, qual que é um dos resultados em relação à fé? Eu coloquei aqui, ó, no sentido evangélico, mas vale para você que é católico também. Vamos olhar para a Europa, olha lá. Aceitaram o Islã, negaram a fé cristã, abraçaram o progressismo, e hoje a Europa é conhecida como continente pós-cristão. Se a igreja não reagir a isto agora, na próxima geração, enfrentaremos um sério problema. Igreja católica, igreja evangélica, você fiel. Se você não tomar uma atitude agora, o teu filho hoje é o fiel de amanhã. Tá? É a sociedade de amanhã. Ao invés de lotar as cidades de templos, a igreja deveria investir em educação cristã para as crianças, como a criação de escolas cristãs. Olha aí, mesmo que improvisadas. E agora, eu sou evangélico, eu posso fazer uma crítica pessoal, né, aos meus irmãos em Cristo. Por que ao invés de vocês ficarem brigando por placa de igreja, por que ao invés de vocês ficarem brigando por poder eclesiástico, por que vocês, ao invés de ficarem gastando rios de dinheiro com artista gospel, com estrela gospel, vocês não gastam dinheiro com aquilo que verdadeiramente importa? Com aquilo que verdadeiramente interessa? Esse tanto de dinheiro que vocês jogam no ralo, no lixo, todos os anos, com esse monte de besteira que vocês ficam adquirindo, é lustre, é não sei o que, é um monte de porcaria que dá para jogar fora. Por que vocês não investem na educação dos nossos filhos, dos filhos de vocês, das crianças da igreja, dos adolescentes, com cursos? Vocês poderiam, né, vocês que têm o poder evangélico, o poder de liderança nas mãos de vocês, têm o poder até monetário, né, pagar cursos, pegar aquela pessoa, aquela moça, aquele rapaz que não tem condições de fazer um curso, porque ou trabalha ou estuda, ou não consegue nem trabalho, vocês poderiam bancar o cara e criar ele para ser um impactador, né, um vocacionado na geração dele, só que vocês não querem saber disso, né? Aquele pastor lá, aquele líder religioso, a tia das crianças, que não é tia, né, é ministra do evangelho, é abnegada, perde
tempo, né, no sentido de que gasta tempo. Poderia estar fazendo outras coisas, mas ela está se abnegando por prazer, a vocação, amor ao sacerdócio, e vocês não dão valor a isso. Vocês não dão valor a isso. Até quando vocês continuarem omisso, até respingar em vocês, porque daqui a pouco, né, a vontade é chamar vocês de hipócritas, né? Daqui a pouco o governo vai bater na porta de vocês e vai começar a cobrar imposto dos dízimos, tá? E Deus que me perdoe, mas eu vou dar risada nesse dia. Daqui a pouco vai ter um fiscal do governo batendo na porta aí da igreja de vocês e cobrando os esboços das mensagens que vocês pregaram. Então aprendam, tá? Só nas Assembleias de Deus nós temos 25 milhões de evangélicos no Brasil, fora as outras denominações, fora os fiéis da Igreja Católica, e vocês estão dormindo. Vocês estão dormindo por conta da tua hipocrisia e por conta do teu interesse privado. Tá? Vocês não estão cumprindo chamado divino nenhum. Não adianta ter mais de 100 mil seguidores em Instagram, não adianta ter mais de 20 mil membros na igreja, não adianta ter mais de 300 igrejas no campo, não adianta. Vocês não estão fazendo o que é certo. Tá? Nós temos aí juventude doente, até mesmo entre os cristãos, nós temos uma infância, uma infantilidade, né? Grupos infantis doentes, e vocês estão aí enchendo o bolso de vocês, tá? Ficando famosos, investindo em artistas gospel. Infelizmente é assim, né? Bom, pessoal, comenta aí, me dá um feedback, fala aí se tá legal, compartilha com um amigo de vocês e vamos para cima. Né? Vocês viram aí o que está acontecendo nesses últimos dias, Bolsonaro inelegível por praticar o crime de não praticar crime, e o negócio está estreitando para o nosso lado. Já criaram um termo cristofascismo, né, que é um meio de eles nos acusarem de um crime de ódio. Então entendam bem, pessoal, o que está acontecendo no país de vocês, tá bom? Principalmente você que não tem condição de pegar suas malinhas e ir embora, como um pastor de uma igreja chamada Igreja da Cidade aqui fez. Vou citar mesmo, né? Tá lá nos Estados Unidos lá. Ele pode falar o que quiser, pode defender quem ele quiser. Por quê? Porque ele não vai sentir na pele os efeitos do que vai acontecer aqui. Beleza, pessoal? Tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Deus abençoe a vida de vocês.